Fragmentos de filosofia. Solta a vinheta. Non, rien de rien. Non. Eu tinha feito 2 vídeos e abordado como seria o nosso canal sobre esses fragmentos filosóficos. Uma forma simples para que todo mundo entenda, seguindo um roteiro do livro Curso de Filosofia e do professor Rezende. Fiz 2 vídeos. O primeiro falava sobre o início ali do que seria a filosofia, e o segundo falou um pouquinho de como os mitos deram lugar à filosofia. O terceiro seria falar sobre os dois importantes mitos e entrar nos primeiros filósofos chamados físicos ou pré-socráticos. Acontece que eu recebi muitos e muitos e-mails pedindo para me fazer um vídeo especial, e eu acredito, um vídeo complementar, né? E acredito que isso vai ocorrer durante esses 30 vídeos que nós vamos fazer sobre fragmentos filosóficos. Eles me pediram que eu falasse um pouco sobre a história desse povo que deu origem e foi berço da cultura ocidental. Como foi que eles apareceram ali no Mediterrâneo? E esse vídeo de hoje vai tentar explicar isso de uma forma simplória, mas bem interessante, bem resumida, para que você entenda bem como foi que surgiu esse povo grego. Os historiadores dividem o tempo grego em pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e finalmente helenístico. Vamos falar um pouquinho sobre um pouquinho lá para trás do pré-homérico. Todo mundo sabe que nós somos descendentes culturalmente desse povo e que a Grécia foi o ponto de partida da cultura ocidental. Onde fica a Grécia? A Grécia fica ali no mar Mediterrâneo, que é o encontro de 3 continentes, ao lado ali do mar Egeu. Quem já foi à Grécia sabe da beleza que é aquele cenário incrível de milhares e milhares de ilhas paradisíacas. Os primeiros povos a chegar nessa região foram os pelasgos. E esses pelasgos, eles ficaram lá, intercambiaram comércio com outros povos ali vizinhos, desenvolveram um pouco a cultura mercantil e se estabeleceram ali na região onde hoje é mais ou menos a Grécia. Vale lembrar que a Grécia de hoje não tem nada a ver com a Grécia que eu estou falando. Assim como o Egito de hoje não tem nada a ver com o Egito dos faraós. Muito bem. Então, esse período pré-homérico, eles foram habitados por esses pélagos. Em que período, mais ou menos, para a gente se situar? Na Idade da Pedra. Então, uma coisa lá para trás, né? Muito lá para trás mesmo. Eles tiveram habilidades com trocas de mercadoria e viveram durante algum tempo. Já na Idade do Bronze, nós vamos ter outras condições de desenvolvimento já de barcos,
de um mercantilismo mais elaborado. E aí nós vamos ter os povos chamados cicládicos. Eles realmente moravam ali ao redor da Grécia, tinha um monte de ilhas lá tem mais de 5.000 ilhas ali ao redor da Grécia. E os ciclados foram extremamente habilidosos, né? Fizeram um grande desenvolvimento, construíram inclusive barcos e tinham uma estrutura bem desenvolvida de comércio. Muito bem, no ano 3000 antes de Cristo, ali na Botinha, no final da Grécia, ali pela ilha de Creta, se desenvolveu então lá pelo ano 3000 antes de Cristo, um povo que se dizia descendente do deus Minos. E quem era esse povo? Esse povo nada mais era do que os minoicos. Os minoicos foram da maior importância, porque a sociedade minoica é considerada pelos historiadores como uma das primeiras civilizações mais importantes da Europa. Desenvolveram palácios, barcos, um serviço de mercantil bem já estabelecido. E nessa primeira grande sociedade europeia também houve um desenvolvimento da escrita, e o regime político que imperava era o chamado sistema talassocracia, que significa povos que têm poder no mar. Quem não tivesse esse poder no mar estava lascado. Então estava fora do contexto. Muito bem. Termina por volta do ano 1600 esse chafurdo todo desse agrupelho de milhares e milhares de povos vindos de todo canto. E essa galera ficou praticamente reduzida a 4 tribos. E que tribos eram essas? Eram as tribos descendentes do deus Heleno. Por isso que até hoje os gregos gostam de ser chamados de povos helenos. Os povos helenos nada mais são do que descendentes do deus Heleno. E aí nós vamos ter a cultura helênica. Muito bem. Esses povos fizeram grandes avanços na tecnologia e construíram uma sociedade amiceno-minoica, que nessa época já era uma grande civilização, mas tiveram uma pouca sorte. A natureza não os ajudou. E o que foi que aconteceu? Um vulcão ali perto, na ilha de Santorini, evaporou. Teve uma erupção tão danada que destruiu quase a metade daquela região. Palácios, cidades inteiras foram destruídas, né? Uma pena. E a turma vazou. Também foi se refugiar lá nas montanhas, atrás das montanhas, que eles não eram besta de ficar e morrer queimado pelas lavas do vulcão de Santorini. Muito bem. De maneira que essa época já também era conhecida como a era do ferro. E aí nós vamos dar início, por volta do ano 1000 e alguma coisa, ao segundo período, ou o primeiro, que alguns historiadores começam do Homérico,
primeiro chamado o período homérico. A gente viu agora antes o período pré-homérico, agora nós vamos ver o período homérico. Homero, um dos historiadores clássicos, né, gregos, que escreveram obras fantásticas contando a história das guerras, das conquistas, dos heróis e dos deuses gregos. Duas grandes obras, a Ilíada e a Odisseia. Eu acho que quem não leu devia ler antes de morrer. E nesse período que nós tivemos um período bastante conturbado de guerras, porque apareceu nessa história os espartanos, que eram um povo guerreiro, aguerrido, especialista em armas, né? Especialista em guerra. E essa galera vai promover nessa época uma espécie de uma diáspora. O pessoal saiu também fugindo com medo desse povo. Esse período que os dórios ou espartanos vão dominar, ele vai findar então com o período homérico, mais ou menos pelo ano 1100 a 800 antes de Cristo. Ora, com essas novas fugas, começaram a vir de todas as partes do mundo daquela época pessoas para conhecer essa tal da civilização grega. E esse pessoal junto, eles formaram então os famosos genos. E esses genos tinham um prefeito, um presidente, um pai, um coordenador, sei lá, cujo nome era Pater. Daí a palavra pátria, pai, papa, vem tudo dessa palavra. Pater. Né? Muito bem. Tinha só um problema. É porque nessas tribos chamadas genos, quem não tivesse boa terra e quisesse pertencer ao gênero tinha que ir trabalhar lá. Então, aos poucos, começaram a aparecer os primeiros escravos. O sistema era escravocrata. Muito bem. E agora? O sistema genos vai evoluir de qualquer forma, apesar de alguns gregos nessa época fugir dali. Mas nós vamos ter outro sistema, que é o sistema dos aritóis, que nasce, então, que, no meu entender, é até mais cruel, porque é a aristocracia, o governo dos poderosos, né? Que até hoje ainda existe. E essa fuga desse povo, com medo dessa aristocracia, desses guerreiros, foi o que os historiadores chamam da segunda diáspora grega. Aí nós vamos então finalizar o período homérico para começar o período arcaico. Lembrando que esse período se caracteriza pelas obras de Homero, principalmente Ilíada e Odisseia, onde a Ilíada vai descrever, contar em forma de versos a história grega na Guerra de Troia, e a Odisseia, que é a volta de um herói, Ulisses, tentando voltar para a Grécia. Livros importantíssimos, né? Como foi importante também o ajuntamento desses genos, que formaram então as fátrias. E essas fátrias formaram as tribos, e essas tribos formaram os demos, que significa povos. Daí a palavra democracia, governo do povo. E demos reunidos vão formar o quê? As polis.
que na verdade são as cidades. Nós temos aqui Florianópolis, Petrópolis, tudo que terminar em polis lembra as cidades chamadas cidades-estados, porque eram independentes da Grécia. E assim nós finalizamos o nosso período, porque vamos entrar no período seguinte, onde já vai aparecer o contexto da mitologia interagindo com os primeiros físicos e surgindo a filosofia. Obrigado e solta a vinheta. Rien de rien.